Olá, são 6 horas e 43 minutos. Voltamos com o programa A Notícia de Frente. Agora, gente, se é novela, a gente tem que falar dela todos os dias, né? Até porque tem um novo capítulo aí. Estou falando, sim, do BLT e VLT. Mas quem vai trazer as informações para a gente agora é o repórter Oliveira Júnior. Por que, gente, as obras inacabadas desse modal vai receber uma visitinha? Vão receber visitinhas, é isso? Conta pra gente, Oliveira. Pois é, Luciana, bom dia para você, bom dia, Daniel, Haroldo, você que acompanha a Notícia de Frente nesta manhã fria de sexta-feira em todo o estado de Mato Grosso, 10 graus nesse momento aqui na capital. A Comissão Permanente de Viação e Transporte da Câmara Federal votou e aprovou na última quarta-feira a realização de uma vistoria in loco nas obras do veículo leve sobre trilhos do VLT em Cuiabá e em Várzea Grande, ou seja, esta comissão virá pessoalmente aqui na capital e também em Várzea Grande para ver a obra que está paralisada desde 2014, porque ela não foi concluída. Na verdade, todo mundo sabe por que não foi. Meteram a mão no dinheiro público, o gestor responsável foi condenado, está livre, leve e solto e a obra continua paralisada. O requerimento foi apresentado pelo deputado federal Gutenberg Reis, do MDB do Rio de Janeiro, e subscrito pela deputada Cristiane de Souza Yared, do PP do Paraná, a partir da articulação do deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho. O requerimento apresentado na comissão destaca que a obra trata-se do maior empreendimento de mobilidade urbana na região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, oriundo da Copa de 2014. Lembra ainda que o valor inicial do projeto foi orçado em cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais, sendo o recurso de origem da União e deveria ser concluído ainda em 2014, encontra-se com os trabalhos inacabados. O fato é que a visita desta comissão nada deve alterar nesta briga política entre o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, que defende a conclusão do VLT, e o governador Mauro Mendes, que já optou por sepultar o veículo leve sobre trilhos para implantar o BRT aqui na capital. Inclusive, na Justiça, Emanuel Pinheiro pediu a paralisação das obras que sequer começaram do BRT e conseguiu êxito nesse sentido. Nessa queda de braço, quem perde sempre é a população. Segundo o deputado Emanuel Pinheiro Neto, ainda não foi confirmada a data da vinda desta comissão para fazer esta vistoria, que deve ser informado nos próximos dias. Voltamos com você, Luciana. Obrigada, viu, Oliveira, e concordo contigo, viu? Quem perde, de fato, é a população. Todos nós perdemos com isso, né? Com as paralisações desses dois modais, nenhum em placa. E aí, Daniel, que desfecho prático pode ter essa visita? Ela é técnica? Ela é uma visita política? O que a gente pode esperar? Eu quero destacar a nova rivalidade política que se abre entre VLT e BRT. Por enquanto, a gente fala que essa rivalidade está polarizada entre Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro. Agora tem dois novos soldados, né? O Emanuelzinho, deputado federal, e o Fábio Garcia, né? Cada um de um lado defendendo um dos modais. Houve na quarta-feira a aprovação da vinda dessa comissão permanente de obras de viação aqui para Mato Grosso, né? Para que os deputados façam a análise, a vistoria nessas obras inacabadas do VLT. Eu entendo essa vinda dessa comissão, essa vinda oficial, como uma nova frente nessa batalha entre BRT e VLT, né, que pelo jeito já estava definida, né, o VLT já estava enterrado, mas essa articulação política, o Emanuelzinho tem se destacado por isso, lá no Congresso Nacional, ele conseguiu se articular com lideranças do MDB que fazem parte da comissão, ele não faz, ele conseguiu articular a vinda dessas pessoas para cá, desses deputados, que isso deve acontecer já na primeira quinzena de junho. No mesmo momento que o Emanuel estava nessa comissão permanente no Congresso, havia uma comissão de obras inacabadas no Senado, e o Fábio Garcia estava lá, né? Ele que defende o BRT. Houve enfrentamento entre os dois, viu? Os dois, o Fábio Garcia ficou sabendo que o Emanuelzinho estava articulando essa vinda de parlamentares aqui para tentar reativar o VLT e foi lá confrontá-lo. Os dois bateram boca, né? O Fábio Garcia e o Emanuelzinho, mas no momento que o Emanuelzinho disse, olha, nós já conseguimos aprovar. Ele disse que quem estava ali viu que o senador Fábio Garcia ficou bastante chateado, né? Eles bateram boca, porque o Fábio Garcia entende que essa vinda dos deputados aqui vai, de certa forma, reacender
essa polêmica toda que o próprio governo do estado já achava que já estava resolvido, né? E não está. Então, estou destacando essa nova briga política, além de Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro, temos o Emanuelzinho e o Fábio Garcia também como 2 novos soldados dessa batalha. Essa confusão aí das comissões, ele foi bater na porta da comissão errada, é isso? Houve um jabuti ali? Conta pra mim, como são é que 2 foi comissões diferentes, essa sinalização? Né? E aí Exato. o Fábio se confundiu, achou que o Emanuelzinho estaria em uma outra comissão, é isso? Ele ficou sabendo que o Emanuelzinho estava articulando ele sabia que ele estava nessa comissão permanente do Congresso e foi lá, falou, o que você está fazendo aqui, né? Por que você está tentando fazer esse tipo de coisa? Vai confrontá-lo mesmo. Que efeito prático isso vai ter? Daí o Emanuelzinho respondeu, falando, já conseguimos aprovar a vinda dos deputados aqui para Cuiabá e Várzea Grande. Isso irritou o Fábio Garcia. Professor, olha só, de um lado Emanuelzinho, de outro Fábio Garcia, é o mesmo que, traduzindo, Emanuel Pinheiro e Mauro Mendes, a mesma discussão, a mesma guerra. A mesma guerra, a mesma discussão, o mesmo problema, né? Que não tem solução, e a vinda desta comissão, ou a formação dessa comissão, que de certa forma foi uma estratégia, né, encaminhada pelo Emanuelzinho, e não necessariamente a pedido dele no Congresso Nacional, mas do Emanuelzinho para que isso ocorresse, isso é fato, né? Ele, com a manobra política importante, né, ele de certa forma convida 2 deputados, um deputado federal do Rio de Janeiro, uma deputada do Paraná, salvo engano, para que isso pudesse acontecer, essa formação dessa comitiva federal, que, a meu ver, não vai mudar absolutamente nada, né? Tanto é que o Tribunal de Contas da União já fez a leitura com seus técnicos, já teve uma determinada interpretação. E o Fábio Garcia está coberto de razão. Só vai criar mais polêmica todo esse processo, né? E vai fazer com que isso não se tenha uma solução a curto prazo, muito menos a médio prazo. Provavelmente, a longo prazo, isso possa ter algum resultado. Tudo que realmente o governo do estado não esperava, porque ele acreditava que, na medida em que a licitação fosse feita, né, o acordo com o consórcio fosse feito, imediatamente as obras começariam. Mas o Emanuel Pinheiro já tinha dito lá atrás o seguinte: só por cima do meu cadáver, aqui não passa não. BRT aqui em Cuiabá, onde eu sou o primeiro servidor, ou seja, sou responsável, tenho autonomia para isso, né? De forma alguma ele disse que ia judicializar e está cumprindo o que disse, né? Então, e nomeou, de certa forma, entre aspas, o seu filho Emanuelzinho para tomar a frente desse processo. Essa é a surpresa que o Emanuel Pinheiro, é o coelho que ele tirou da cartola, é a carta que ele tirou da manga na semana passada, dizendo que surpresas viriam, né? É exatamente isso, né? A formação de uma comitiva federal para poder apontar exatamente a atual situação do VLT aqui na nossa cidade, que vai dizer, pode escrever o que estou dizendo para você aí, que boa parte da eletrificação, por exemplo, do VLT, quase 70% está pronta lá em Várzea Grande, né? Tudo isso vai interferir no processo. E essa briga nos tribunais, Luciano e professor, tende a se acirrar, porque essa comissão permanente vai entrar como parte interessada no TCU, naquela briga ali que tem no TCU. Exatamente. Então, além do governo do estado ser como parte interessada aqui para tentar reverter a decisão, essa comissão também vai passar a acompanhar, né? Sabe qual que é o problema, Daniel? É uma aldeia com muito cacique, cara, entendeu? É muito cacique. Toda hora é um querendo mandar, toda hora é um querendo resolver, tá entendendo? E ninguém resolve nada. E nós aqui, como índios, estamos assistindo, né, os chefes de Estado, né, as autoridades tentando decidir as nossas vidas. Como bem lembrou o Oliveira Júnior, era para ter ficado pronto o VLT em 2014, porque né? Porque ninguém do Tribunal de Contas da União vai usar VLT aqui ou BRT aqui. Prefeito não vai usar, governador não vai usar, né? Quem vai usar é a população, mas a população não foi consultada em momento algum. Você está entendendo? Está aí de telespectador assistindo esse imbróglio todo, sem solução nenhuma, com dinheiro desviado de mais de R$1 bilhão, está entendendo? E completamente impotente. A população que vai usar, seja BRT, seja VLT, seja o que for, entendeu? Está completamente impotente, de vítima, né, de um problema de corrupção. Essa é a verdade. Os anos vão passando. Atrás, e os anos vão passando. E outra, muitos tirando, sabe o quê? Proveito da situação política da coisa. Porque eles estão medindo força, é cabo de guerra. Um medindo força de um lado, Fábio Garcia de um lado, Emanuelzinho do outro, entendeu? Estão medindo força em ano eleitoral ainda.
né? É isso, não tem outra explicação. É isso aí, professor. Vou começar aqui com a sua finalização. Em ano eleitoral, olha só, agora eu vou lá para o acidente, aquela tragédia na BR-163, porque em ano eleitoral, muitos parlamentares agora estão levantando a bandeira, né, para de fato salvar a BR-163, salvar a vida dos mato-grossenses e de todos aqueles que passam por esta rodovia. E aí se transformou discursos de muitos políticos, seja aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, seja no Senado, seja na Câmara Federal. E aí, na Câmara Federal, o deputado José Medeiros rasgou o verbo aí, teceu inúmeras críticas e encontrou um culpado por esta tragédia. Culpou o Partido dos Trabalhadores. Vamos ouvir as declarações de Medeiros? Parece até clichê o chavão de que a corrupção mata, mas mata. Antes de ontem, no estado de Mato Grosso, na BR-163, um acidente com colisão frontal matou inúmeras pessoas, mais de 10 pessoas, na colisão entre um ônibus e uma carreta. Veja bem, senhor presidente, a BR-163 foi uma concessão feita na época do governo Dilma para a Odebrecht. Essa concessão garantia no contrato que a rodovia seria duplicada e que isso seria feito no prazo de 5 anos. Pois bem, já se passou os 5 anos, já se passaram 5 anos, já se vão 10 anos. O contrato venceu, caducou a concessão, não foi feita a duplicação, eles estão cobrando pedágio, não dão manutenção e as mortes se acumulam. Então, esse é o resultado, senhor presidente, da corrupção que houve. A gente vê o rapaz casando ontem e sapateando à frente dos brasileiros. Aliás, esse povo faz comício em velório de neto, velório de irmão, de esposa e faz até em casamento, enquanto os brasileiros morrem com o legado desse governo que ficou. Olha só, gente, tem mais um trecho aí que eu vou fazer questão de ressaltar, que agora ele citou o casamento, né, do presidente Lula, lembrou a morte do neto de Lula, né, que eles festejam enquanto as pessoas estão morrendo, mas tem um trecho importante agora que ele culpa muito bem o Partido dos Trabalhadores, a ex-presidente Dilma Rousseff, pelas obras inacabadas nesta rodovia. Vamos continuar com mais um trecho importante, então, destas declarações. A gente vai rodar daqui a pouquinho, viu, Daniel? Porque a contextualização é importante, porque eu tenho um questionamento importante para fazer, viu? Vamos dar continuidade, então. Se diz inocente, mas o resultado perdura por anos após o governo deles. E querem voltar, mas o resultado está lá. O Monsanto dizia, o PT... quando não está roubando, está mentindo. Quando não está mentindo, está roubando. Então, eu acrescento. Mente, mata e rouba. Porque aquelas pessoas, o sangue daquelas pessoas está na responsabilidade do governo do PT. E não são só aqueles não. Quantos na saúde também foram? O Mato Grosso paga caro pela corrupção que houve naquele governo, senhor presidente. Essa concessão está ali e é uma concessão maldita, porque é um inquilino que não sai nunca. Você não consegue tirar, simplesmente por quê? Porque foi um contrato mal feito, um contrato de compadres. Aliás, o capitalismo que tinha ali era o pior, era o de compadres. E aliás, ontem eu vi um vídeo, para terminar aqui, que é pior ainda. Esse moço que casou ontem dizendo que quer implantar aqui no Brasil aquele capitalismo que tem ali na China. O modelo chinês. Ora, senhor presidente, por menos que isso, por falar em AI-5, o Daniel Silveira ficou 11 meses na prisão. Agora esse moço que casou ontem diz que quer implantar aqui no Brasil o regime da China. E nada acontece com esse povo. Muito obrigado, senhor presidente. Olha só, vamos analisar então as declarações. Ótimo, o deputado foi lá,
utilizou a tribuna, falou da tragédia e me desculpe, mas senti um discurso meramente político para abordar uma tragédia. Daniel, muitas vidas se perderam e eu vou dizer aí, deputado, não faltou um discurso de meia-culpa? Porque olha só, há quanto tempo tem essa concessão? Começou lá no PT? Começou errado? Começou com corrupção? Começou com falta de fiscalização? Sim, isso é verdade. Parabéns ao senhor por relembrar a sociedade deste fato. Mas e aí? E o governo atual, 3 anos, deixando essa concessão rodar? Não faltou, de fato, trazer, Daniel, toda a verdade dos fatos? Porque esse tipo de discurso traz alguma praticidade à população que a gente está pedindo nesse momento. O que outros parlamentares devem fazer é dar um basta nesse contrato de concessão, subir na tribuna apenas para relembrar o passado e não cobrar o presente, que agora a caneta está na mão de quem está no poder atual. Mas isso o deputado não cobrou. E é isso que a gente está falando. A sociedade está cansada de retórica vazia, sem efeito prático, Daniel. Não tem meia-culpa aí das duas gestões? Nós destacamos isso ontem, né? E a bancada federal de Mato Grosso em relação a esse contrato da Rota do Oeste? Há anos que não é executado de forma correta. Todo mundo está tranquilo, parado, ninguém fiscaliza de forma correta esse tipo de execução do contrato, as obras, tudo aquilo todas as obrigações que a empresa deveria ter cumprido, e aí faltou realmente essa meia-culpa por parte do deputado federal, que isso, deputado, é uma atribuição sua também. Como representante de Mato Grosso aqui, se está tão preocupado com a questão da BR-163, agora todo mundo está preocupado, né? O próprio Fábio Garcia ali pediu o encerramento do contrato, outras pessoas estão fazendo discurso em cima disso, mas é depois que aconteceu a tragédia, né? Antes disso, ninguém se manifestou. O José Medeiros, falando sobre a fala dele especificamente, está fazendo aquilo que tem feito durante o mandato dele o tempo todo, que é politizar, né? Tentar trazer para o lado ideológico toda a discussão aqui em Mato Grosso, no Brasil, e ganhar seguidores nas redes sociais em relação a isso, né? De prático mesmo, o discurso dele não vai trazer nada. Professor, fique à vontade, por favor. Se eu tiver um olhar diferente também, por favor, traga, se concordar ou não. A gente está aqui para poder entender os posicionamentos dos nossos parlamentares, porque eles têm, sim, o dever de trazer providências para Mato Grosso. Nós estamos diante, muito claramente, de um posicionamento polarizado. Essa é a famosa narrativa resultado da polarização de direita e de esquerda, né? São consequências, sobretudo, de um fanatismo político. Quando você vê o Zé Medeiros exatamente se declarar dessa forma, observem que ele se desvia do objeto de discussão, que é o acidente em si, para, sobretudo, atacar imediatamente o Lula, né, dentro de um contexto de casamento, que não tem absolutamente nada a ver, né? Onde estava o deputado Medeiros, que não fiscalizou a concessão feita pelo governo PT? Não vejo problema nenhum na concessão, em fazer concessões, problema nenhum. O que faltou exatamente aí é o papel fiscalizador dos deputados federais no momento da concessão, né? Se hoje nós não temos uma duplicação na BR-163, é por conta exatamente da ineficiência, da negligência, da irresponsabilidade por parte da nossa bancada federal. Isso é fato, está ali, está presente, né? Então a gente precisa realmente ponderar as coisas, né, com inteligência para poder fazer com que o entendimento aconteça e a verdade aflore, apareça e não simplesmente tratarmos a coisa, né, como se isso fosse uma grande oportunidade política para determinados oportunistas políticos. Eu disse aqui no meu primeiro comentário, no dia do acidente, que muitos políticos oportunistas iriam aparecer cobrando duplicação dessa rodovia. Mas se esqueceram que eles, que têm a caneta na mão, que foram legitimados pela população, né, é que tinham a responsabilidade de cobrar fortemente a concessionária. Se a concessionária não fez num contrato de 5 anos, é porque não foi cobrada. Ela não foi cobrada, é prova cabal da ineficiência, da irresponsabilidade, da negligência, da incompetência dos nossos deputados federais e senadores da República. Isso é fato, tá? Isso é fato. Tem que cobrar da concessionária? Tem que cobrar da concessionária. Mas, nós temos uma bancada federal fraquíssima, porque não conseguiu realmente cobrar o suficiente para que nós tivéssemos essa duplicação da 163.
com raríssimas exceções, como eu disse aqui, o deputado Catani, que sozinho lá na Assembleia Legislativa sempre lutou por essa duplicação. Então, a gente precisa separar, né, o joio do trigo e entender exatamente quem está sendo oportunista nesse momento, tá? E quem realmente está aproveitando da situação para entrar no jogo político, considerando que nós estamos no ano de eleição. Então eu tenho muita cautela e observo muito bem esse tipo de comportamento. Já teci críticas fortes aqui a declarações que, a meu ver, são completamente desequilibradas, né? Carregadas de um fanatismo político, tanto da esquerda e agora da direita. Então esse tipo de discurso, esse tipo de narrativa não serve para ninguém mais. Nós precisamos de realmente um meio termo com muita sabedoria e muita proporcionalidade diante de tragédias como essa. Vamos trazer aqui, Luciano e professor, um exemplo de efeito prático, de ação prática em relação a isso. O deputado Faisal Calil conseguiu emplacar, agora quarta-feira, a aprovação de um projeto de lei, que na verdade de 2019, que aqui para as rodovias estaduais, ele só consegue, as concessionárias só começam a cobrar o pedágio depois de executar determinadas obras. Houve uma primeira medição, ok, pode começar a cobrar, é isso. Muito Exatamente. bem, gostei do É um projeto. pacote de obras que Vamos ver você se precisa passa, fazer, né, antes de cobrar Ótimo. o pedágio. E esse tipo de lei vai ser agora aplicado em Mato Grosso. Porque ontem falamos aqui sobre os bilhões já arrecadados, né, pela concessionária Rota Oeste, ainda implorando aí financiamento público. E porque ela não conseguiu financiamento público, ela não conseguiu implementar tudo aquilo que era devido contratualmente na BR-163. Agora, para a gente encerrar rapidamente esse assunto, eu preciso aqui destacar ações mais efetivas de parlamentares. É exemplo do próprio senador Fábio Garcia, porque ele se manifestou a respeito disso. Eu vou até trazer aqui um destaque do portal Gazeta Digital, que ele pede cancelamento do contrato da concessionária desta rodovia por cobrar pedágio sem dar a contrapartida prevista de duplicar 500 quilômetros de rodovia, que já cumpriu apenas 20% desta obrigação. Ele lembrou o acidente que aconteceu nessa terça-feira, vitimando inúmeras pessoas e aí pedindo, de fato, para ter um fim esse contrato, já que a Rota Oeste, de forma amigável, concordou também com o cancelamento desse contrato. Também quem se reuniu lá no Ministério da Infraestrutura ontem foi o senador Wellington Fagundes. Nós temos até imagens, fotos deste encontro reunindo prefeitos do interior do estado, juntamente lá com o senador Wellington Fagundes, no Ministério de Infraestrutura, com o ministro Marcelo Sampaio, ou seja, pedindo o cancelamento, Daniel, desse contrato da BR. Isso já foi entendido que tem que ser feito, não tem mais nenhum tipo de impedimento. E por que isso não acontece? A gente até esperava ter uma resposta efetiva. Não, porque isso não aconteceu, né, Luciana? Porque isso não aconteceu, porque não acontece. Exatamente, por que não aconteceu? Um ponto final. Isso que me chama Olha a só, o prefeito de Sinop, Roberto Donner, de Lucas de Rio Verde, o Miguel Vaz, de Nova Mutum, Leandro Félix, eles foram lá para relatar a situação e pedir agilidade nos procedimentos. Em março passado, a concessionária protocolou na Agência Nacional de Transportes Terrestres o requerimento de adesão ao processo de relicitação. Daniel, tem que pôr um ponto final. Devolva-se para o governo federal. Só romper o contrato e devolver para o governo federal sem nenhuma garantia de que essas obras vão ser feitas também não vai adiantar nada. É aí que realmente tem que vir a atuação dos parlamentares federais de Mato Grosso, né? Vamos lá, ok, vamos romper o contrato, vamos devolver as obras para o governo federal, mas aí tem previsão de recursos, tem prazo, tem projeto para que seja duplicada aqui. Mas enquanto isso, a concessionária continua arrecadando milhões, não dá a sua contrapartida. Então, suspende a cobrança do pedágio, porque ela está em débito, ela não precisa fazer obras, ela fez? Não, não fez. Desrespeitou o contrato, suspende então a cobrança do pedágio, enquanto esse contrato não chega ao fim. Tira o dinheiro dela. O professor vai resolver rapidinho, tira o direito dela receber o pedágio. Nós falamos aqui que agora, no primeiro trimestre, praticamente mais de 44 milhões só em pedágio do 63. Receberam em pedágio, né, a concessionária Rota Oeste, que é da Odebrecht, desde 2015 com a concessão, um recurso bilionário e não aplicou exatamente isso por conta de boa parte do dinheiro ficar em bancos com problemas judiciais, seja lá o que for, né? Muito fácil você cobrar pedágio por 5 anos, não cobrir o contrato, não tem uma multa. É assim?
Faz contrato numa boa, não tem uma multa, ninguém paga nada, explora o que é para explorar, coloca pedágio para todo lado, todo mundo paga tudo, tá entendendo? Buraqueira, nesse sentido aqui de Rondonópolis para todo lado, que se não é a imprensa gritar e a população reclamar, não tampariam esse buraco. Depositaram nas costas do DENIT a responsabilidade, entendendo? No trecho que estava com problema aqui em Jaciara, Jucimeira. Quer dizer, agora, não quero mais jogar, tô fora e tá tudo certo. Não pode ser assim, não. É por isso que eu falo que a nossa bancada federal é fraca. Olha, com todo respeito aos deputados federais e senadores, com todo respeito a todos vocês, tá? Agora vi fazer comissão para poder cobrar de concessionária. Por que não fizeram isso antes? Esperou morrer 8, 10, 11, 12 pessoas, quantas pessoas? Acidente toda hora. 220 no ano passado. 220 no ano passado, para agora todo mundo dizer, não, vamos dar uma solução agora. Para todo mundo. É muito discurso, né? É muito muita discurso. Retórica e pouca ação. Gente, o tempo avançou aqui, são 7 horas e 8 minutos. Vamos para o intervalo e voltamos já já.